é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui,
Boa noite. Vamos entrando devagarinho, mas vamos entrando. Sejamos todos bem-vindos. Sejamos todos bem-vindos. Estou vendo umas marquinhas aqui. Como é que estamos aí com o nosso som? Vocês estão ouvindo bem ou ele está falhando? Dizer que é uma alegria estar aqui com esse time bonito de corações ligados a Jesus. Sejamos todos muito bem-vindos. Como é que vocês estão aí? Como é que está chegando o nosso som? Digam para mim aí se está bom. Amigos. Opa! Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado pelo feedback. Sejamos todos bem-vindos, corações bonitos. Nós estamos arrumando aqui e vamos zarpar. Sejam todos bem-vindos. Estudo bom, quarta-feira bonita, cheia de gente bonita aqui assistindo. Sejamos todos muito bem-vindos. Quero dizer para vocês que quem ainda não colocou a sua vasilha com água, ainda pode fazê-lo. Deixa eu ajeitar aqui. Ainda pode fazer, colocar um recipiente com água pertinho de você, para que o seu amigo espiritual querido possa ir aos poucos energizando aqui conosco. Outro lembrete. Tecle, por favor. Coloque sua opinião, coloque sua dúvida, coloque sua pergunta. Contribua com a construção deste estudo do Evangelho. Tá? É um estudo carinhoso, é um estudo que apresenta as suas limitações, mas vai ser o nosso estudo de hoje. Eu espero que todos estejam aqui com o intuito de contribuir e de aprender, todos juntos. Um abraço, eu estou vendo aqui que chegou muita gente bonita, né? Um abraço forte para a Marcinha, um abraço fortíssimo para nossa Naia de querida, para a Bruninha, para Maria Ivanilde, para a Aurelina, olha só, nome de uma prima minha, e da Ana Elisa. Seja bem-vindo, todas bem-vindas. E estou vendo que tem mais gente aqui que vai já participar aqui durante o nosso estudo. Vamos fechar os nossos olhos então, corações bonitos. Vamos fechar os nossos olhos para que a gente possa mergulhar para dentro de nós. Respirar, mergulhar para dentro de nós, aliviar o coração e começar a se conectar com Deus, com Jesus, com Maria, nossa Mãe Santíssima, e com toda a espiritualidade amiga que já está aqui a postos para nos ajudar. Esses santos espíritos que compõem o Espírito Santo de Deus e que nos ajudam a compreender melhor, a trazer melhor as nossas reflexões e nos ajudam a colocar em prática. Senhor, que nessa noite essa luz brilhe cada vez mais dentro de nós e que nós possamos utilizar bem em nosso proveito e em proveito de todos aqueles que estão próximos de nós. Abraça nós, abraça as nossas famílias, abraça os corações ligados a nós. Fica conosco, Jesus querido, com este propósito. Que assim seja. Pronto, irmãos queridos. Irmãos e irmãs, né? Então, muitas irmãs aqui. Então vamos lá.
Nós estamos estudando na nossa casa o capítulo 5. Né? Bem-aventurados os aflitos. Ok? E o tema de hoje, conforme veiculado, é o suicídio e a loucura. Nós vamos buscar entender nesses dois itens que a nossa casa designou para nós, o 14 e o 16, do Evangelho segundo o Espiritismo, entender por que é importante para nós, quando essas ideias começarem a ficar muito perto de nós repelimos-las, dar uma repelida nelas. Né? E por que é muito importante para nós construir o oposto dessas ideias para todos aqueles que desejam construir a sua felicidade. E eu sei que aqui tem muita gente que deseja ser mais feliz. Tá bacana? Então o nosso propósito no dia de hoje é este. E sendo assim, vamos embora passar para a fase de estudo. Lembrando sempre, né? Nós fazemos uma leitura dos itens e fazemos uma interpretação. Sempre a gente diz, não é a única interpretação. Existem muitas interpretações, mas é a de hoje. E ela vai ser construída hoje com a nossa contribuição conjunta. Ok? Vamos lá, pessoal. Vamos configurar, então, o que vem a ser loucura. Né? Porque a palavra loucura é utilizada em muitos contextos. Ela é utilizada de forma diversa. E aqui nós vamos buscar entender e utilizar no contexto que Kardec, que é quem vai nos conduzir no estudo de hoje, quis buscar para que nós entendêssemos bem esse tipo de transtorno. Né? Então vamos lá. O que é a loucura, segundo o dicionário Oxford? A loucura é um distúrbio, uma alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seus métodos habituais de pensar, sentir e agir. Então vejam só, nós temos hábitos, métodos habituais de pensar, de sentir, de agir, falar, agir, sentir, e nós nos afastamos dele por um tempo prolongado. E isso causa distúrbios, causa alterações mentais na gente. Esse é o principal conceito de loucura, né? Então, o item 2 que está escrito aí é o sentimento ou a sensação de que algo foge ao controle da nossa razão. Tá? E vamos complementar com um conceito que tem lá na Wikipedia. Né? É a condição da nossa mente humana caracterizada por pensamentos considerados pensamentos anormais pela sociedade ou a realização de coisas sem sentido. É resultado de algum transtorno mental. Então, loucura está associado a um transtorno mental. Né? Uma combinação de transtornos que faz um transtorno mental. E é uma condição da mente. Né? Nós vamos utilizar aqui um conceito de mente, tá? Muito equiparado ao conceito de espírito e de alma. Tá? Para a gente não ficar divagando muito em conceitos. O importante é que a gente sabe que é uma imagem que caracteriza um processo mental. E os processos mentais, eles são características do espírito, são qualidades do espírito, são condições do espírito. O espírito pensa, o espírito raciocina, então o espírito tem características mentais que nós poderíamos dizer que a mente é um dos atributos
do espírito. Mas para não ficar divagando muito, vamos entender como sendo uma única coisa. Ok? E qual é o conceito de suicídio que nós vamos usar hoje, né? Aí está o Judas. Todos nós sabemos que o Judas recebeu essa bolsa de dinheiro nas mãos, mas entrou depois em parafuso, né? Sentimentos de culpa, de tristeza, de raiva com ele mesmo, né? E buscou um local para suicidar, e lá ele suicidou, né? E o Judas está dizendo assim para a gente sobre o suicídio, olha lá. Está com a cor amarelinha para lembrar que o mês de combate ao suicídio, né, de combate, de acolhimento, de tratamento, de olhar com carinho o suicídio é o Setembro Amarelo. Então, mais uns 3 ou 4 meses aí, nós vamos estar, não, mês que vem já, né, estamos em junho, julho, agosto, setembro, 3 meses, né? Setembro Amarelo já está na boquinha aí. E o suicídio, conforme a conceituação da Wiki, a conceituação do Ministério da Saúde é a morte de alguém como resultado de um ato intencional para pôr termo à própria vida, para pôr fim à própria vida. Então é um ato intencional para pôr termo à própria vida. Nós sabemos na doutrina espírita que não são apenas os atos intencionais, mas a gente vai adotar essa conceituação porque é a que o Ministério da Saúde utiliza. Está muitas vezes associado à vontade de terminar com o sofrimento, olha só, ou com a dor que a pessoa está sentindo, está a sentir. Tranquilo? Então, ó, tá falando pra gente aí. Ok? Vamos continuar. Um pedacinho mais desse conceito. Quando alguém põe fim à sua própria vida, dizemos que ele morreu por suicídio. Uma tentativa de suicídio significa que alguém se magoou ou tentou magoar com a intenção de morrer, mas por várias razões sobreviveu, né? Então está falando de tentativa de suicídio. Alguém tentou magoar com a intenção de morrer, mas sobreviveu, e muitas das vezes sobreviveu com a ajuda de terceiros. Tá bacana? Então é esse conceito que a gente vai utilizar na noite de hoje. Tá? Olha, tá chegando mais gente aqui para contribuir no nosso estudo do Evangelho hoje. Então a gente está mandando um abraço para todo mundo aqui. Para o Enaldo, esse cravo bonito, no meio desse jardim, né? A Silvia, a Branca, a Clariette, ok? E a Sinara. Pessoal, como é que está o som aí? Falem para mim como é que está o som aí. Tá tudo bacana? Que a Bruninha falou ainda agora que estava bacana, tá? A Silvia está dizendo que não está funcionando. Vamos ver. E um abraço para Yara Mar. Bom, visto esses dois conceitos, nós vamos passar à frente. Deixa eu só ver aqui se está tudo funcionando. Digam para mim se o som tá legal, pessoal. Estou vendo aí que está todo mundo quietinho. Tá? E, por favor, Silvia, diga o que não está funcionando para ver se é daqui a nossa contribuição. Bom. E aí? Ok. A Bruna está dizendo que lá continua bacana o som. Nós estamos no capítulo 5 e o item 1 do capítulo 5 é uma frase, a frase que está no Sermão da Montanha, ok? E nós vamos estudar aqui.
Tô recebendo aqui o feedback, né? Um abraço para a Mônica, que está dizendo que o som tá bom, tá? O Cristóvão, seja bem-vindo, tá? A Clariette está dizendo que o som tá bom. A Márcia também está dizendo que o som tá bom. Silvia, dá uma checada aí no teu aparelho, se é na televisão, se é no celular, se o som tá fechado ou não, tá? Olha, a Branca tá dando uma dica para ti aí. Sai e entra de novo. Então vamos lá. E lá nessa frase, que é a segunda bem-aventurança que Jesus proclamou e cantou lá no Monte das Bem-aventuranças, em Cafarnaum, de frente para o lago do Genezaré, né? Ele disse assim: bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque eles serão consolados. Como quer dizer para a gente que as aflições fariam parte da nossa vida, mas que sofrer com resignação, com galhardia, com coragem, observando os pontos e aprendendo com as dores, com os erros, iria nos fazer chegar à consolação. Tranquilo? E dentro desse contexto, Kardec vai começar a conversar conosco sobre o suicídio. E no item 14, ele vai dizer assim: olha, que bom que a Silvia aí está dizendo para nós que tá tudo bacana, né? E o Kardec vai dizer no item 14 para a gente o seguinte: ele vai começar o texto dele dizendo assim: ó, pessoal, a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e contra o suicídio. Então olha lá, preste atenção. Está dizendo assim, ó, conflitos vão ter muitos, turbulências vão ter bastantes. Se alguém aí não tem, não sei por que encarnou. Deveria já estar nos planos superiores e sem encarnar. Ok? Ele está dizendo o seguinte: se você quer sair bem, você deve cultivar em você a calma e a resignação. Tá? Então, o que é resignação? Resignação, teve um estudo na semana passada na nossa casa aqui, tratou disso, né? É a capacidade que a gente tem de aceitar as coisas com a gente, que acontecem com a gente, as coisas que nós não gostamos, meditar sobre elas e encontrar significados novos para ir em frente. Ré, signe, ação. Ré, de novo, signe, novo significado, um novo símbolo para aquilo e passa a agir. Ok? Não é acomodação. O conceito espírita de resignação não tem nada a ver com acomodação. Ok? Ele é sim uma forma que a gente vai encontrar, cada um de nós vai buscar isso, de fazer uma leitura nova sobre as dores que vêm para nós e a partir dessa nova leitura a gente tomar ações diferentes. Né? Então, todas as vezes que encontramos alguma dor na nossa vida, vamos lá, vamos pegar umas dores bacanas aí. Né? Imaginemos que eu perdi a presença do meu pai entre nós, ele desencarnou. Ou então perdi um emprego, acabou uma relação longa, uma relação que eu gostava,
E isso se constitui em uma perda significativa. E eu tenho perdas significativas, uma encaixada na outra, né? Eu vou buscar formas de sentir melhor aquela dor dentro de mim e de entender por que é que está doendo. E a partir do momento que eu entender por que que dói, a dor é a voz da consciência dizendo para nós que tem alguma coisa que necessita ser corrigida, né? Se está doendo, corrige, coloca caridade. Aí a gente vai olhar aquelas perdas de forma diferente, dá um novo significado cheio de caridade com a gente. Ah, eu perdi um emprego. Né? Diz assim, mas isso é para mim sair da zona de conforto. Vou estudar mais, vou me preparar mais, vou me gabaritar melhor, vou sair para buscar um novo emprego, porque é a espiritualidade machucando um pouquinho o meu ego, de maneira que eu saia da zona de conforto. É uma outra forma de olhar aquela perda e colocar em prática as nossas ações novas, numa direção cheia de amor, cheia de caridade. Tá bacana? Resignação. Rapidamente, assim, criando imagens para a gente gravar. Então, Kardec está dizendo para a gente assim, acalma, olha só, tranquilidade, paciência. A paciência, ele poderia colocar tranquilamente isso. E a resignação, ou seja, a capacidade que a gente tem de entender as dores, ajudando a gente a evoluir, a gente a melhorar, que são recebidas de maneira a considerar a vida terrestre de maneira diferente. E a confiança no futuro. O que é confiança no futuro, pessoal? Olha só, confiança no futuro significa que eu tomei posse da imortalidade para mim. E Jesus prometeu para mim, e o Consolador confirma isso, que eu sou imortal. Eu posso o máximo desencarnar, mas aí eu desencarno, saio dessa vida, entro noutra, até quando eu não precisar mais entrar em vida encarnada nenhuma. Mas a vida continua sequenciada. Sou imortal, Espírito de Deus imortal. Como dizem os meus irmãos católicos e evangélicos, alma imortal. Né? E isso todas as religiões acreditam. Que nós não morremos, não ficamos aqui. Nós precisamos tomar posse dessa imortalidade. Quem toma posse dessa imortalidade não tenta suicídio, porque sabe que não vai morrer de jeito nenhum. Ok? E quando essa imortalidade é tomada a posse dela, e para todas as dores a gente utiliza a paciência, a calma e a resignação, nós vamos vencer todas as dificuldades. Vamos poder dizer como Cristo, eu venci o mundo. E vou vencer facilmente a loucura, que são os dias atuais, que deixam a gente com muitas tarefas. Eu tenho muita pena de gente hoje que tem muita tarefa demais. Tenho muita pena do Leonardo, por exemplo, coitado dele. Mas ele precisa encontrar momentos para acalmar, para aumentar a paciência e momentos para ele recuperar a sua sanidade mental, ok? E isso vai fazer com que eu me vacine contra a loucura e contra as ideias de suicídio. Bacana, pessoal? Vamos à frente. Se tiver dúvida, vocês coloquem aí. Vamos à frente. Se o conceito não estiver bom, podem questionar. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na questão 943, o Kardec fez uma pergunta para os Lumiares,
do Consolador Prometido, né? E ele perguntou assim, está em vermelho a pergunta aí na nossa tela: de onde nasce o desgosto pela vida, que sem motivo lógico, plausível, se apodera de certos indivíduos? Então ele está fazendo uma pergunta muito bacana. Tem gente que se desgosta pela vida. E as ideias de loucura, fugir do mundo, e as ideias de os transtornos mentais, e as ideias suicidas, só vem em quem está desgostoso com a vida, quem não está satisfeito com a sua vida. Ok? Quem ainda não se vacinou com a calma e não se vacinou com a resignação. Aí os espíritos vão responder para nós. Olha só, responderam para Kardec e nós estamos recebendo aqui. Esse desgosto é efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Olha só, pessoal. Tá? Ele é efeito da ociosidade. Tem tempo de sobra. Está sobrando tempo na minha vida e eu não estou utilizando adequadamente, né? Tem um ditado muito comum que diz assim, inclusive, né? Cabeça vazia, oficina do Alzheimer, certo? Já está todo equiparado. Então teve cabeça vazia, as ideias ruins vêm, cabeça não funciona, neurônios não funcionam, e aí a gente começa a colocar caraminhola na cabeça, né? E vem mais gente pertinho de nós e começa a falar umas coisas que não deveria falar nos nossos ouvidos, né? Então, olha só, primeira coisa, estou ocioso. Segundo, não tenho fé. E aí o conceito de fé é o conceito da doutrina espírita, né? É o conceito que Jesus utilizava. Não confio em Deus. Não estabeleço uma relação com o amor. Não estabeleço uma relação íntima de conversa com Ele, conversando sobre as minhas fortalezas, sobre as minhas dificuldades, estudando para me melhorar e estabelecendo uma relação construtiva com a espiritualidade, com a transcendência. Então, isto é falta de fé. Fé no agora, fé no futuro e também a saciedade. Ou seja, a pessoa não está fazendo nada e tem bastante. Tem muita coisa, recebe muita coisa e não sabe o que fazer com aquelas coisas e ainda tem dificuldade com a fé. Então, basicamente, a gente tem aqui 3 causas para iniciar o processo de desgosto com a vida. Se você está ocioso, procure alguma coisa para fazer. Procure um terreno para capinar, um pátio para lavar, uma aguinha para jogar colar, mas não fique parado. Não deixe a sua cabeça cheia de caraminhola. Vá caminhar, vá fazer exercício físico, vá ajudar um trabalho voluntário em qualquer canto, mas não deixe a ociosidade tomar conta de você. Se você está faltando fé, se aproxime do seu composto religioso, do seu agrupamento religioso. No nosso caso aqui, vai lá para a casa espírita. Os irmãos evangélicos e católicos procurem as suas casas. Então nós vamos para a casa espírita. E se tem muito em casa, eu vou começar a dividir. Se eu recebo muito, eu vou começar a dividir. E começo a exercitar essa fé. Começo a estudar, começo a ouvir, começo a praticar. Sai da zona de conforto excessiva. Ok? Que isso faz a gente se desmotivar. Ok? Então ele está dizendo assim, olha, para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido
e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação. Olha, calma e paciência é a mesma coisa. Quanto obra, ou seja, quanto trabalha com o objetivo da felicidade mais sólida, mais durável, que está o esperando. Então, olha só, pessoal, está dando aqui dica para a gente para suportar as tribulações e os resultados negativos da vida. Paciência e resignação entrou de novo. Ok? E aí ele colocou uma coisa muito bacana para a gente. Eu posso utilizar e vai me ajudar bastante se eu colocar as minhas faculdades, primeiro, em algo que tem uma finalidade útil e não inútil. Então eu estou com um hábito assim, estou hábito de rodar a internet, de rodar as redes sociais, 10 horas por semana, 8 horas por semana, 15 horas por semana. E não é útil, então sai daí. Mas tu gosta dessa habilidade, tu tens essa habilidade de trabalhar com itens da internet, então isso é uma aptidão natural, trabalha com isso em outro canto. Vai fazer arte, vai preparar aulinha para criança, vai trabalhar com computador, né? Usa essa tua aptidão que tu tens de ficar vendo redinha social para encher teu dia com outras coisas mais úteis. E quando a gente faz isso, nós nos motivamos, nós vamos ganhando muito mais confiança em nós sentimos-nos crescer. E isso faz com que a vida escoe mais rapidamente e a gente enfrente as coisas mais difíceis, as vicissitudes da vida, uma palavra chique, bonita, né? Que vem os reveses da vida, com muito mais paciência e resignação. Fechado? Então, olha só, está falando de causa, está falando de origem dos nossos pensamentos ruins e entristecidos. E aí, o Kardec, no item 14, vai dizer assim, no segundo parágrafo, né? Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura, aí eu coloquei entre parênteses, que leva ao suicídio também, porque para a gente suicidar é preciso que a mente não esteja funcionando bacana, é preciso que hajam transtornos, é preciso que hajam desesperanças, é preciso que haja, a gente começa a receber as ideias, né? Suicídio vem pela ideação suicida, aí eu começo a pensar naquilo, ai meu Deus, essa vida tá tão difícil, ai caramba, minha esposa foi embora, eu quero ir junto com ela, né? Perdi o emprego, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Então essas pequenas ideações, quando elas começam, a gente começa a planejar, e quando a gente começa a fazer tentativas para isso, é um transtorno. Isso é um processo, tá, pessoal? Não acontece da noite para o dia, não. Então, ó, com efeito, é certo, Kardec está dizendo, que a maioria dos casos de loucura que levam ao suicídio se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Então veja, as dificuldades, as aflições, os distúrbios, todas as coisas que fazem com que a nossa vida oscile, uma hora está boa, outra hora está lá no vale, uma hora está legal, uma hora está lá embaixo, né? E essa parte de baixo é dura porque a gente não gosta dela, né? A gente não tem o hábito de olhar com carinho para ela. Ele está dizendo que essas dificuldades, no momento em que a gente está vivendo isso, a maioria dos casos de loucura que levam ao suicídio vão fazer com que a gente crie as ideações
diferente, né? A loucura são vários transtornos de personalidade, né? A gente começa a pensar diferente, começa a distribuir manias, a ter manias, começa a ter pensamentos negativos, começa a sentir influências espirituais na nossa vida, os pensamentos da gente ficam confusos, a gente está caminhando para os transtornos de personalidade bipolar, borderline e outros transtornos que existem, começa a ficar muito ansioso, começa a sentir efeitos da depressão chegando perto da gente, dos vários tipos de ansiedade, dos vários tipos de depressão. Isso faz com que a gente se sinta muito fora do normal. E aí, quando a gente se sente fora do normal, essa mistura de sentimentos, nos momentos em que a gente está com dificuldade, é o que gera a maioria dos casos de loucura e também de suicídio. E quais são os principais, vamos dizer assim, as principais causas que produzem essa forma de ver a vida, esse suicídio? Vou colocar aqui apenas 8, mas a gente sabe que tem mais, tá? Então, os mais comuns, pessoal. Então, o mais comum, número 1, olha lá, depressão. Tá aí. Depressão. Então, transtorno depressivo sempre está ligado com transtornos de ansiedade. Ok? Anda de mãozinha, um com o outro ali. Tristeza, raiva junto. É um sinal de alerta para a gente tomar cuidado para não deixar as pessoas que estão à nossa volta entrar no caminho do suicídio. Então, esse grupo que está aqui, que já está trabalhando a calma, que já está ressignificando a vida, tem corações que não estão tão alinhados quanto ele no bem. O que é que eles vão fazer quando aparecer caso de depressão? Já fica de olho. Já sabe que tem que montar uma rede de apoio, né? Tem que ter um médico, psiquiatra para medicar, que é importante medicar para a pessoa equilibrar os neurotransmissores, né? É importante uma terapia, é importante o desenvolvimento da sua fé, ir para a casa espírita, tomar o seu passe, a sua fluidoterapia, levar a sua água para casa, ok? Ouvir o Evangelho, participar do Evangelho atentamente, fazer atividades físicas. E para isso acontecer, a gente precisa dessa rede de apoio, tá? Então, 2, olha só, problemas amorosos ou familiares. Então, problema nas nossas relações amorosas e familiares. Isso é muito sério, pessoal, tá? Muita gente termina um namoro, termina um noivado, termina um casamento, fica sem chão, seja homem, seja mulher, ok? E entra numa espiral ruim, não tem uma condição muito boa para administrar essa perda. Então ela precisa dessa rede de apoio do mesmo jeito. Tá? Precisa dessa rede de apoio, vai lá no Tomás de Aquino, vai lá na casa espírita que você frequenta, ok? Vai na caminha lá da emergência espiritual, vai ouvir o Evangelho, a palestra da oficina do amor, da oficina de iluminação, da oficina do ser, vai tomar água fluidificada, toma o passe, volta para casa, faz a terapia, tá? Se puder, vai ao SUS, pega o médico, pede para ele dosar a medicação para você, tá? E problemas com familiares, pessoal, tá? As relações familiares, elas são causas significativas hoje de muitos desses transtornos que levam à loucura e que levam ao suicídio, tá?
Então vejam, problemas entre filhos e pais, problemas conjugais, problemas com os parentes mais próximos, os tios com quem a gente mora, né? Esse tipo de problema nas zonas, vamos colocar assim, mais vulneráveis da sociedade, é muito sério isso. Muitos padrastos e madrastas propondo, vamos colocar assim, hábitos não muito recomendáveis, conflitos imensos, abusos de ordem sexual. É muito sério isso. Quando a gente vê uma pessoa reclamando que não está muito bem com seus problemas amorosos, seus problemas familiares, nós que já sabemos como conduzir, vamos atrás dessa rede para ajudar esse coração. Tá? Ó, uso de drogas ou alcoolismo. A pessoa bebe, nesses casos, e usa as drogas não só como recreação. Essa história de uso recreativo de droga, de alcoolismo, não existe, pessoal. Tá certo? Isso é bom para políticos, ok? Para legisladores que têm que fazer leis. Não existe uso recreativo de droga. Uso recreativo de maconha, de cocaína, de crack, seja do que for. Uso recreativo de álcool não existe. As pessoas que se viciam, eu não estou falando daquelas que têm o hábito do álcool contido, mas estou falando daquelas que são viciadas em álcool e viciadas em droga. Normalmente elas trazem consigo uma bagagem cheia de muitos problemas, de muitas aflições, de muitas atribulações, e usam, é muito normal isso, esses instrumentos como um mecanismo de proteção e fuga da realidade. Tá? Então, tem essa realidade, já sabemos o que fazer, montar essa rede de apoio, médico, psiquiatra, psicólogo para fazer a psicoterapia, casa espírita, no nosso caso, passe, assistência espiritual, ok? Ouvir o evangelho lá na casa espírita, levar água para casa, tomar água fluidificada, tá aqui? Outra, assédio moral, que chamam hoje de bullying, é motivo forte, pessoal. Tá? Eu prefiro usar o termo assédio moral, humilhação, agressões, para a gente poder dar o nome conforme a gente conhece na nossa língua. Porque fala bullying, ninguém sabe o que é bullying. Tudo é bullying, não. Agressões verbais, físicas, humilhações, assédio de ordem moral, ok? Xingamentos. Isso é o que chamam de bullying. As pessoas assimilam essas agressões, ok? E precisam da mesma forma do nosso carinho, porque a pessoa assimila isso. E quando ela assimila, ela começa a se sentir para baixo, com a questão do alto amor lá em níveis muito baixos, né? Necessita de muita validação dos outros, a pessoa se sente rejeitada, a pessoa se sente diminuída, vai levar a pessoa para a questão do suicídio. Ó, pessoal, traumas emocionais. Nós sabemos a dificuldade que são esses traumas emocionais. Tá? Então, por favor, a rede é a mesma. Tá? Diagnóstico de doenças é outro grande foco de pessoas que desejam, que começam a fazer a ideação suicida. Tá? Então a pessoa, notadamente quando ela tem diagnóstico assim, de duas doenças que marcavam muito os nossos dias, que era câncer e HIV positivo, né? Que as pessoas já começam a perceber como se a vida estivesse acabando. Então ela recebe essa notícia, para ela é um impacto muito forte.
Isso diminui a autoestima dela, a motivação de viver, o dinamismo que ela utiliza, e ela começa a pensar em partir. E nós já sabemos que não tem jeito para isso. Olha, síndrome de Burnout, né? Que é o trabalho excessivo, quantidade de horas de trabalho gigantesca, a pessoa que trabalha 10, 12, 14 horas por dia sem parar, começa a se afastar da família, começa a não ter momentos de lazer, começa a ficar com a mente em estado de desarmonia. Isso vai levar a pessoa a achar-se incapaz de ter uma vida, vamos colocar assim, equilibrada, e tende a sair da vida. Esquizofrenia. E aí a casa espírita é muito importante nesses casos de esquizofrenia, porque a ciência material, notadamente a psiquiatria e a psicologia, ainda são muito limitadas. E as limitações dela, elas tratam a esquizofrenia como se fosse um distúrbio apenas do cérebro. E a esquizofrenia, nós sabemos que existem entidades desencarnadas, mentes desencarnadas, que não estão encarnadas e que atuam em cima daquele coração que está num processo de resgate. E as casas espíritas são muito importantes no alívio, no equilíbrio e na recuperação dos nossos irmãos com esquizofrenia. Tá? Exceção feita para aqueles que já estão tão habituados com a esquizofrenia e nunca buscaram a casa espírita e que hoje já não conseguem mais, vamos dizer assim, a máquina do cérebro funcionar nem com medicamento de forma adequada. Mas nós, na casa espírita, podemos, notadamente, trabalhar as questões da mediunidade, equilibrá-las, basicamente em toda essa linha aqui, tá? De maneira a diminuir a possibilidade desses conflitos íntimos e dessas ideias loucas, translocadas e de suicídio. Bacana, pessoal? Olha, deixa eu fazer uma leitura aqui. Tem 3 depoimentos aqui. O Cris está dizendo assim: é isso mesmo, nossa casa espírita é uma casa de amor. O autoconhecimento é a bússola para o caminho da evolução espiritual. Vocês entenderam? Evangelho, a gente ouvir o Evangelho é autoconhecimento, pessoal. Tá? Porque a gente vai percebendo onde estão as nossas necessidades de reforma, de melhoria, de aperfeiçoamento. E aquilo ali vai fazendo. Hoje já se sabe de forma ampla, ok? As dores acontecem por conta dos vícios, sejam eles físicos ou morais, as aflições. E que, portanto, o desenvolvimento de virtudes nos ajuda a diminuir muito as aflições. Sabendo-se disso, casa espírita é maravilhosa, porque ela coloca na sua mão mecanismo para você se gerenciar. Muito bom isso. A Branca está dizendo assim: faz-se necessário um olhar atento dos que convivem em qualquer núcleo, visto que muitas das vezes os tendenciosos ao intento despercebem a sua própria situação. É verdade. Quem está dentro do redemoinho, dentro do buraco, não consegue ver saída, pessoal. Tá? Então é importante a ajuda. E ele sabe que tem alguma coisa errada, mas não sabe quando procurar. O orgulho faz isso com a gente evita até procurar. Tá? Então a gente oferta ajuda. E a Branca diz assim: as partes envolvidas nessa convivência podem detectar e buscar auxílio de todas as formas. Conversa com a pessoa e busca auxílio. Traz auxílio. É importante esse auxílio. Tá bacana? Tem outros motivos. Né? Tem gente que hoje, por exemplo,
que não quer dar trabalho. E aí prefere, para evitar dar trabalho, buscar o suicídio. Notadamente as pessoas já com uma certa idade, né? Mas se tem a possibilidade de se deixar valer pelo amor dos outros, utilize o amor dos seus a seu favor, para o seu tratamento. Deixa o orgulho para baixo. Tem outros que dizem assim: eu não quero dar trabalho para a sociedade. Eu, com a minha inutilidade, só sirvo para ir para o hospital, para fazer exames, sou um custo para a sociedade. Quero sair da vida para deixar de ser um problema para a sociedade. Tudo é o orgulho falando alto conosco e criando essas ideias que fazem com que a gente queira pensar em sair da vida. Vamos à frente, pessoal. Kardec vai dizer assim no mesmo item 14: se encarando as coisas deste mundo, de maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença e até com alegria, olha que coisa interessante, os reveses, as derrotas e as decepções que o houveram desesperado em outras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos, ela vai lhe preservar de abalos da razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Então ele está falando do resultado sobre isso. Desenvolver calma, desenvolver paciência. Pensar, como é que desenvolve paciência? Acreditem, tem mecanismo para a gente desenvolver paciência. Tá? Respiração, meditação, caminhar pela natureza, a gente conversar com os amores da gente, a gente diminuir o ritmo da gente. Isso tudo ajuda a gente a aumentar paciência. A gente começar a respirar mais, a gente começar a se colocar no lugar do outro ajuda a desenvolver paciência, a empatia, porque a gente perceber que o mundo não gira só em torno da gente, faz a gente desenvolver paciência, tá? E vai nos preservando tudo, e a gente recebe aqueles baques já mais forte. E tem gente que já sente até alegria, porque sabe que está sendo aprovado no curso que veio fazer aqui. Ok? Bora à frente. Uma garrafa de cerveja boa aí. Pessoal que gosta da cervejinha, olha aí. No item 15, eu não sou um dos fãs da cerveja, sabe, pessoal? Mas te respeito aqueles que são. Mas cuidado. Muito cuidado com ela. Com as bebidas alcoólicas. Kardec vai nos dizer assim no item 15. Olha só. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes. Ou seja, existe sim a classificação de suicídio inconsciente, né? É incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Então ele está dizendo assim, ó, tem pessoas que estão suicidando de forma inconsciente. Kardec citou dois aí, loucura e embriaguez. Hoje nós já podemos, com o avanço da ciência, com o avanço dos estudos e dos hábitos da sociedade, citar vários outros hábitos que nos fazem ser suicidas inconscientes. Tá? Então existem os suicidas conscientes, que sabem que estão atentando contra a sua vida, e existem aqueles que têm hábitos
que eles não percebem que aquilo causa o suicídio, a antecipação do fim da vida dele. O alcoolismo é um. A drogadição é outro. Qualquer que seja a droga, você é um suicida inconsciente. Ok? O desenvolvimento, sabendo que determinados transtornos podem lhe levar à morte também. Ó, comer demais, o glutão, a pessoa está diminuindo a sua capacidade de vida. Se eu tenho 200 quilos num corpo de 1,70 m, eu sei que a minha probabilidade de desencarnar antes do prazo que a maioria das pessoas da minha família desencarna é muito grande. Então eu estou inconscientemente operando contra a minha vida. Tá? E existem diversos transtornos desse tipo que fazem com que a gente inconscientemente reduza a nossa vida. Então, por exemplo, quando eu entro em depressão, por isso é que a gente tem que ajudar os nossos corações. Quando eu entro nos estados de depressão, que paralisam a minha vida, que paralisam os meus músculos, a minha vida normal, que passo a tomar medicamentos pesados, que fazem com que eu mude completamente a minha rotina, esses medicamentos, inconscientemente, eu estou ajudando a diminuir a minha perspectiva de vida. Então eu tenho que lutar contra isso, sair desse estado e recuperar meu estado normal para manter a minha linha traçada anteriormente de vida. Ok? Eu não posso suicidar de forma antecipada. E tem muitos transtornos que operam da mesma forma. Tá? Transtorno bipolar da mesma forma, que se afasta da sociedade. Transtorno borderline da mesma forma. A pessoa se afasta dos outros, se afasta da convivência com as pessoas, fica em casa, não luta para sair, para deixar a medicação, fica naqueles estados dependentes completamente das suas vidas, da medicação. É a gente diminuindo a nossa expectativa de vida. Tá? Isso causa descontentamento na gente. Tá, pessoal? Só para a gente saber aí. Vamos lá. Vamos à frente, ó. Os irmãos aí que... A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro. Esse é o item 16, tá, pessoal? Eu coloquei aí 15, mas está errado. A incredulidade, ou seja, você ser incrédulo, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes, os maiores incentivadores, os maiores catalisadores ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. E isso é muito sério, pessoal. Tá? Então, ó, a incredulidade. Você não acredita no transcendente. Você, diante de problemas, você prefere logo encerrar a vida, porque aquilo não tem solução para mim. Então eu estou com um problema financeiro sério e eu vejo que não vou conseguir solucionar o problema financeiro. Como eu não creio na vida transcendental, na vida futura, eu acho que aquilo ali é o final para mim e que eu não tenho mais para onde correr. Prefiro dar um fim na minha vida. Isso é muito típico de pessoas que não exercitam a sua espiritualidade, buscam a sua religião, ok? E isso faz com que elas se tornem presas fáceis para o suicídio, para a loucura e para o suicídio, tá? As ideias materialistas, pessoal, existem veios religiosos que pregam materialismo, muito nocivos para a gente. Tá? Então, existem veios religiosos que incentivam as pessoas a buscar uma vida plena materialmente, como se isso fosse possível
para todas as pessoas do mundo, como se houvesse riqueza suficiente para todos os religiosos do mundo serem ricos. É um problema, porque a pessoa vai se encontrar diante de uma improbabilidade científica, material e matemática e estatística. Ok? Então, existem veios religiosos que pregam materialismo. E existem doutrinas materialistas no nosso meio que estão muito em voga, mas que fazem com que a gente acredite piamente nelas e abandone, por exemplo, a nossa transcendência, a nossa religiosidade. Cerceiam. Tá? Então existem países, notadamente os que têm o materialismo dialético e o materialismo histórico como base das suas doutrinas econômicas e de governo, do socialismo e do comunismo, que não toleram a ideia de Deus, né? Que fecham as igrejas, fecham as religiões, e isso retira do ser humano a capacidade dele pensar no futuro, dele se aperfeiçoar, dele aurir resignação, buscar formas de se pacificar, entende? Se relacionar com a vida futura. E isso é muito ruim, muito ruim. Então, doutrinas materialistas que pregam igualdade entre os seres desrespeitam o ser humano. Cada ser humano merece ser olhado na sua integralidade, com as suas perspectivas. São diferentes, um ser humano é diferente do outro, as capacidades são diferentes, principalmente para nós que somos espíritas, que sabemos que existem seres humanos em todos os degraus da evolução no nosso planeta, desde os mais elevados até as pessoas assim como eu, que ainda estão lutando para deixar de estar como espírito imperfeito. Espíritos que estão começando a engatinhar na evolução. Então, é lógico que aquelas pessoas que já andaram mais têm capacidade de sobreviver e de receber golpes diferentes. Tratá-las de forma idêntica é uma agressão à individualidade de cada ser humano. Tá certo? E, para que fique claro, ok? O capitalismo exacerbado é tão nocivo quanto o socialismo, porque faz a gente girar em torno apenas da vida material. Ok? Então nós precisamos caminhar com muito cuidado para não derrapar nessas armadilhas da vida, para a nossa sanidade mental. Ok? Vamos à frente, olha. Kardec vai dizer assim: quando os homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou os leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que são desgraçados, que coisa melhor não lhes resta se não se matarem? Então olha o que ele está dizendo aí. Grandes filósofos do iluminismo, quando essas ideias começaram a ser propagadas, eles optaram pela saída do suicídio. Por quê? Porque eles se viam como ateus, como materialistas, não viam perspectiva futura para as suas vidas. Preferiram sair pela porta dos fundos da vida. Ok? Então, cuidado com as ideias ateístas, porque elas trazem essa desesperança para a gente. Elas trazem esse fechamento dessa porta. E isso não condiz com a nossa paternidade filial a Deus e com a nossa imortalidade. Vamos fazer o contrário, tomar posse da nossa imortalidade. Ok?
que eles poderiam dizer para desviá-los dessas consequências? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? As doutrinas materialistas não têm essa capacidade. Nenhuma, a não ser o nada. Finalizando, daí se deve concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente a não ser mais tarde, para sofrer por menos tempo. Essa é a ideia materialista. Ok? Não tem futuro, não existe Deus. Ok? Não existe Deus, não existe futuro. Por que eu vou continuar sofrendo muito aqui se eu posso abreviar o meu sofrimento? Se eu não estou vendo saída para ele? O item 16 final vai estar lá. A propagação das doutrinas materialistas, seja de que ordem for, seja as religiosas, seja as filosóficas, sejam as marxistas, sejam as liberais, não podem estar tomando conta do nosso coração. Então, olha, a propagação das doutrinas materialistas é, pois, um veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que constituem-se apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremendas responsabilidades. Muito cuidado, tá? Com o espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. Tudo muda. O crente sabe que a existência se prolonga depois da morte física. Ele não morre, ele continua na vida. Para lá do túmulo, mas em condições diversas, donde a paciência e a resignação o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, fortalecendo a sua coragem moral. Ok? E aí, tem essa imagem aqui do Robin Williams no filme Além da Vida, né, ele lá no Vale dos Suicidas, que ele elaboraram naquele filme, muito forte essa imagem, né? E Kardec perguntou assim: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Questão 957. E os espíritos consoladores responderam assim: muito diferentes são as consequências do suicídio, não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que os produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar: é o desapontamento. Ok? Então está dizendo o seguinte: ó, o destino são os mais diversos possíveis. Ok? São muitas as consequências do suicídio. Não tem pena que é determinada. Ok? Mas todos eles, quando chegam no mundo espiritual, porque eu era ateu, achava que não tinha vida depois, chego lá e me deparo com a bobagem que eu fiz, com a dor, com o sofrimento, e eu vou perceber que eu alonguei muito mais aquela dor e aquele sofrimento, de que eu saí pela porta dos fundos e estou todo lambuzado. Vou levar muito tempo, mas muito tempo, para me recuperar. Espíritos que levam para voltar ao ponto onde estavam, está lá no livro Memórias de um Suicida, tem vários períodos e ciclos de recuperação. Gente com
150, 200 anos para voltar à posição em que estava. Gente com 200, 250 anos, gente com 300, 400 anos para voltar. O desapontamento é gigantesco, pessoal. Tá? Ó, mas a sorte não é a mesma para todos, não é igual. Depende dessas circunstâncias. Alguns vão espiar a falta imediatamente, outros espiam em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. E a divina providência é distinta para cada ser. Né? Chico Xavier, certa vez, trouxe em uma das suas obras a história de uma pessoa que, abandonado pela parceira, se jogou de uma ponte na França e bateu com a cabeça na base da ponte. E ao bater com a cabeça na base da ponte, ele, embriagado, suicidou. Morreu por suicídio. E chegou no plano espiritual bugado, como a gente diz hoje na linguagem jovem, né? Preso num loop mental em que ele estava revivendo os últimos segundos da vida dele. Subindo na ponte, se jogando e batendo a cabeça na base da ponte. Então ele voltava, subia no corrimão da ponte, se jogava, batia a cabeça. Então os últimos 30 segundos ele ficou preso em loop. Aqueles loops de computador que repete, repete, repete. E aquilo ali é a imagem do inferno. Ok? Então a imagem do inferno para a gente é esse tipo de transtorno causado não só antes, como depois. Eu fugi e me encontrei comigo mesmo. Ok? Me encontrei com as loucuras que eu fiz. E isso, o que é que acontece? O meu amigo espiritual lá naquela hora foi buscar com os mentores ligados à família daquele coração uma oportunidade para ele reencarnar imediatamente, para sair daquele loop. Ok? Então escolheram uma mãezinha que estava necessitando de colocar um filho no seu útero, de maneira que esse filho pudesse ser abortado naturalmente. Ela precisava passar por aquela prova, já que em vida anterior, junto com seu companheiro, haviam sido abortistas, praticados muitos abortos. E agora nessa vida, quando eles já estão juntos, já sabem a importância, ela não consegue ter um filho, ela aborta todos os filhos que são gerados no seu útero. E aí aquele coração vai para dentro do útero dessa mãe para poder recompor o seu corpo perispiritual machucado e retirá-lo com a lei do esquecimento do bug. A Branca gostou do termo. Para sair do loop. Ok? De maneira que ele retorne logo ao mundo espiritual para a sua reflexão, mas o seu tratamento já começou. Vai atender. Quando a gente olha aí uma situação como essa, né? Parece que só tem desgraça. Né? A pessoa desencarnou pelo suicídio, está sofrendo. A mãezinha que não consegue ter um filho junto com o paizinho. Mas ali está funcionando perfeitamente a lei de amor, a lei de misericórdia, a lei de justiça e de caridade com todos os que estão envolvidos. Né? Então, tem aqueles que vão ficar um tempão no mundo espiritual, mas tem aqueles que começam a ser tratados de imediato. Bacana, pessoal? E aí eu trouxe para nossa reflexão final sobre essas consequências uma mensagem do espírito Cornélio Pires,
chamado suicídio, né? Que foi uma trova em resposta. O Chico Xavier, em uma reunião com o Herculano Pires, eles tinham feito uma pergunta. Um dos colegas do Cornélio Pires, que era um jornalista, escritor, que quando encarnou conheceu Chico Xavier e depois de desencarnado passou a trazer cordéis e mensagens para nós, né? Ele respondeu a pergunta sobre suicídio. Está no livro Astronautas do Além. Olha lá. Suicídio, não pense nisso, nem mesmo por brincadeira. Um ato desses resulta na dor de uma vida inteira. Por paixão, o Kim afogou-se num poço de Guararema. Renasceu em provação, atolado de enfisema. Então está fazendo uma correlação de causa e efeito com as consequências dos nossos suicídios. Então vamos lá. Matou-se com tiro certo a menina de Lermanda. Voltou em corpo doente, não fala, não vê, nem anda. Okay? Então foi um tiro na zona dos olhos, do cérebro, que comprometeu a parte perispiritual dela, né? Não conseguia falar, não conseguia ver e não conseguia andar. Volta uma criança com essas dificuldades. Pôs fogo nas próprias vestes. A dona Cesária, lá da estiva, está de novo na terra, num corpo que é chaga viva. Então, a pessoa ateou fogo nas suas vestes, desencarnou. Agora ela vive num corpo chagado, cheio de feridas, né? Muitas das vezes um corpo anceniano, um corpo cheio de marcas de nascença. Vamos lá. Suicidou-se a formicida, veneno para formiga, a maricota da Trindade. Voltou, mas morreu de câncer aos 4 meses de idade. Então, formicida, né? Vamos lá. Enforcou-se o columbano para mostrar rebeldia. De volta, trouxe a doença chamada paraplegia, ou a paralisia infantil, né? Também. Queimou-se com gasolina, Dona Lília da Gere. Noutro corpo, sofre sarna, lembrando o fogo na pele. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta se melhorar. Irmãos queridos, é sempre uma alegria falar dos ensinos de Jesus, né? E Jesus é o mestre das nossas almas. Tem um bocado de material para a gente pensar, ok? Tem um bocado de material para a gente meditar e colocar na nossa vida. Que nós possamos perceber que a construção desse reino de Deus em nós, desse mundo de felicidade, passa pelo amor que todos nós devemos ter por nós e pelos outros. Ok? Auto-amor. Fortaleza, coragem, moral. Nós vamos passar por todas as dificuldades e vamos ajudar muitos corações a passarem conosco. Tá? Então vocês já sabem,
Vamos construir a nossa felicidade e a felicidade dos outros. Percebemos alguns desses sinais? Organizemos uma rede de apoio e ajudemos os corações que estão à nossa volta. Tá bacana? Com os olhos fechados, vamos agradecer a Jesus pelos ensinamentos maravilhosos que o Consolador Prometido nos traz. Que nós possamos, Senhor, cada dia mais tomar consciência das imperfeições que carregamos e das nossas necessidades de aperfeiçoamento, de retirada das imperfeições, de melhoria das nossas virtudes. Nos ajuda, Senhor, nesse bom propósito. Oramos a Ti, Senhor, para que o Teu amor e a Tua luz alcance, Senhor, todos os corações que se encontram em dificuldades nas suas loucuras. E todos aqueles corações que estão pensando, Senhor, em tirar a sua própria vida material. Envolve-os com carinho, Senhor. Envolve-os com o Teu amor. Ajuda-os. E conta conosco nessa ajuda. Que nós possamos construir cada dia mais esse reino dentro de nós. Nos abraça, Jesus querido. Sempre. Que assim seja. Irmãos queridos, uma última música, só para a gente lembrar que o amor... Pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo mar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão, dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm.
futuro vem da alma e do coração. É buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez.